Bom dia a todos. Bom dia aos membros da CPI. Quarta reunião e a terceira oitiva da CPI da Associação Reencontro. Sob a proteção de Deus, dou abertura aos trabalhos da quarta reunião da CPI para apurar a aplicação de recursos públicos por parte do município de Vinhedo à entidade Associação Reencontro, sendo a terceira aberta para oitiva e testemunhas. Esclareço que os membros da CPI farão questionamentos às testemunhas convocadas no dia de hoje. Senhora Aline Vieira Munhoz, senhora Graziela Vieira Carvalho, senhor Nilson Costa Carvalho, senhor Anderson Cristiano Ferreira de Camargo e o senhor Ângelo Ricardo Besaglia. Tá. Submeto a apreciação dos membros da comissão, aprovação ou rejeição da ata da reunião anterior. Aprovado. Havendo número legal para o início convidamos o senhor Ângelo Ricardo Besaglia para responder aos questionamentos, lembrando que após a oitiva, o depoente poderá apresentar esclarecimento por escrito no prazo de 15 dias, podendo incluir junto aos documentos. Antes de iniciar o depoimento, peço que o depoente confira e confirme seus dados pessoais, são os mesmos constados na ficha apresentada. Bom dia. Você conferiu os seus dados, bate certinho, tudo ok? Tá? Então agora a gente vai começar os questionamentos, tá bom? O botão seu tá apertado aí? Tá? Então vamos lá. Qual o seu nome completo? Ângelo Ricardo Besaglia. Fala no microfone. Ângelo Ricardo Besaglia. Qual a sua profissão? Educador social. Qual foi seu último emprego? Educador social. Onde o senhor trabalha atualmente? Nenhum lugar, desempregado. Qual função que o senhor exerce na Reencontro? Exercia, isso. Cuidador social. Quanto o senhor ganhava, salário? Acho que faixa de 1.700 e alguma coisa na época. Qual horário que trabalhava? 12 por 36, das 6 às 6.
Das 6 às 6. Isso. Quantos funcionários tinha na Reencontro, no período que você trabalhava? No meu plantão existia eu, mais um plantonista de cuidador. Qual que era o nome? Leonardo Guirelli. Aí trabalhavam vocês dois juntos. Exato. Quantos diretores tem a Reencontro? Quantos diretores? Isso. Não faço ideia disso. Quantos voluntários tem a Reencontro? Tinha. Não sei ao certo dizer quantos voluntários tinha, mas tinha bastantes profissionais. Mas voluntários? Eu não posso afirmar isso porque não é do meu conhecimento isso, né? Quem era, quem não era. A senhora Diana fez ou faz parte da diretoria? Na época ela fazia. Parte da diretoria? Sim, trabalhei em 2016 para 2017, então algumas coisas nem me recordo, mas ela era diretora. Diretora não, presidente. Quais tarefas a Diana realizava? Você sabe? Dentro do escritório eu não tinha acesso, eu era cuidador, trabalhava na parte de fora. Mas ela estava presente todos os dias lá. Todos os dias? Todos os dias. Tá. Qual é a função do senhor Nilson quando você estava lá? Cuidador social. Ele estava presente diário? Não posso te responder porque eram horários diferentes. Então, eu teria que ver quem fazia plantão com ele. Eu dividia plantão, eu entregava plantão com uma outra pessoa. Você sabe o nome de outros funcionários que trabalharam lá também? Em outros funcionários? Isso. Você conhecia outros funcionários? Conhecia quem estava no meu plantão, das 6 às 6. Assistente social, coordenadora. Você tem o nome? Rosane, assistente social, coordenadora Kátia, cozinheira era a Rose. Coordenadora Kátia. Tinha uma professora de terapia ocupacional. Qual que era o nome, você sabe? Ada. Ada? Isso. Ela ia 2 vezes a semana lá, elaborar trabalhos de artesanal. Inclusive, eu participava de todos quando estava em dia de plantão. E também ajudava até em recolher, coisa que nem era da nossa parte. A gente cuidava do portão para dentro. E eu ia até o outro lado tentar trazê-los para poder incluir no programa. As testemunhas ouvidas anteriormente informaram que alguns funcionários devolviam o dinheiro para a direção. Aconteceu com você? Não sei se a palavra é devolver. Dá. Como eu permanecia na Reencontro, então eu dei para a Diana por moradia, porque eu saía da Associação Reencontro, e como eu morava em Mojimirim, algumas das vezes eu ficava na Reencontro. E uma outra coisa que não tem nada a ver com isso aqui. Mas você já chegou a dar uma parte do seu salário para a Diana? Não, eu pagava para ter moradia, para eu poder ficar lá. Então, assim, tudo tem um custo, eu acho, né? Você paga para morar? Tá, eu quero deixar muito ciente, eu vou fazer uma pergunta, que você entrou em contato comigo, né? E você me ligou. Antes de começar a CPI, bem antes, você me relatou algumas coisas, e eu gostaria da confirmação sua, tá? Dos alimentos, o que acontecia com os alimentos que que eles compravam? O que acontecia com os alimentos? Você sabe informar? Não tenho conhecimento do que acontecia, porque eu não era motorista. Eu ficava lá dentro, eu fazia as refeições lá dentro. Você chegou, após a abertura da CPI, encontrar ou ir até na Reencontro? Após? Isso. Não tenho vínculo mais com o Nilson. O que você constou de irregularidades lá dentro? De irregularidades? Isso.
Eu abria portão para os acolhidos entrar. Então, assim, eu não tenho o que afirmar de irregularidade. Eu passo a pergunta para os colegas aqui. Bom dia, Ângelo. Bom dia, presidente, doutora Kelly, vereador Valdir Barreto, demais pessoas aqui presentes. Ângelo, você, no início das suas declarações, você disse que você era educador social. É isso? Como? Educador. Na Reencontro, você era contratado como educador? Não. Educador social é no meu antigo trabalho. Era o seu... Na Reencontro, qual a função que você tinha? Cuidador. Como? Cuidador. Cuidador. Como cuidador, você tem... Que formação para exercer essa função? Para cuidador, nenhuma. Foi dado um cargo para você, mas você não tem uma formação específica para ser o cuidador? Não. Não. Tá. Você tem alguma formação? Tenho. Poderia explicar qual a formação que você tem? Tenho formação em dependência química, quase todas, e tenho formação em programação neurolinguística, como practitioner em PNL, coach em PNL, 2 modalidades em hipnose em PNL, e trainer em PNL e master em programação neurolinguística. Tá. Quando você disse que você tem formação para dependente químico, foi cursos que você realizou? Febract, Comude, DENARC, acho que da área para trabalhar, só não tenho Uniad. Qual o período mesmo que você trabalhou na Reencontro? Trabalhei do final de 16 para junho de 17, um período bem curto. Você não chegou a trabalhar nenhum ano na Reencontro? Nenhum ano, acho que foi a duração de 6 meses. Esse período que você trabalhou na Reencontro, você tinha um contrato de trabalho seguindo as normas da CLT? Eu tinha um contrato de trabalho. Registro em carteira? Certinho. Os prolabores, os olerites seus saíam normalmente no final do mês? Sempre recebi certinho. Quando saí, acho que foi um dos melhores lugares, aliás, que trabalhei. Me pagaram certinho. Enquanto isso, não tenho queixa alguma a falar. Quando você se desligou da Reencontro, você pediu demissão ou eles te demitiram? Eu fui demitido. Deram algum motivo da sua demissão? Não deram e também nem perguntei. Eu acredito que a empresa funciona dessa forma, né? Tá. Eles admitem, demitem. E o pagamento da sua rescisão, ele procedeu dentro da normalidade, recebeu todos os seus direitos? Certinho, centavo por centavo. Sem nenhum problema? Sem nenhum problema. Até antes. Você não morava em Vinhedo? Não morava e não moro. Naquele período? Hã? No período que você trabalhou na Reencontro, você não morava em Vinhedo? Não morava e não moro. Você mora onde? Mojimirim. Mojimirim. Só para entender melhor, quando você diz que ficava na Reencontro e pagava uma taxa, um valor para poder permanecer na Reencontro, isso era acordado entre você, presidente? Não era um acordo, isso saía do meu bolso. Não, a sua permanência na Reencontro, por você não ter que voltar para casa, é o que deu a entender. Então, você permanecia na Reencontro. Permanecia. E você pagava um valor para Reencontro. Sim, porque lá também existe custo, né? Água para tomar banho, comida. Ótimo, entendo isso. A minha pergunta é, você então tinha um acordo com a presidente, você podia ficar lá, ela autorizava você ficar na Reencontro. Aliás, eu fiz a proposta para ela, que se desse... E ela concordou? Sim. Quem que era presidente na época? Que concordou da sua permanência? Presidente? Isso. Diana. Quem? Diana. A Diana. Então, você pagava um valor, porque você entende que tinha um custo para você ficar dentro da Reencontro. Positivo? Sim, mas não seria na Associação Reencontro. Então você ficava onde? Ficava em outro espaço.
Que esse espaço era da presidente? Sim, que não tem nada a ver com a associação. Então você pagava um valor para a presidente que não era dentro da Reencontro, e sim um espaço particular dela. Sim. Tá? Porque a forma que você diz que você pagava para ficar na Reencontro, deu a entender que você pagava para permanecer dentro da Reencontro, mesmo fora do horário de trabalho que você era contratado. Então você afirma que você não ficava na Reencontro, você pagava para ela, mas ficava num local totalmente independente. Independente, sim. O período que você ficou na Reencontro, que não chegou a um ano, você, algum momento, chegou a ver algumas ações da direção da Reencontro que você considerava que poderia ser ilegal? Como? Repete, por favor. No período que você ficou na Reencontro, que não durou nem um ano, você viu algumas ações da direção, da diretoria, presidente, tesoureiro, entre outros, que no seu entendimento poderia ser ilegal? Não, porque eu era cuidador. Então não tinha, eu era o cara que abria portão para os acolhidos entrar e abria para eles saírem. Então a função sua de cuidador era só de abrir o portão e fechar? Sim, não tem função alguma dentro do escritório com outros membros, a não ser com a professora de TO, dia de assembleia. Tá, então vamos entender. Você está afirmando que, como cuidador, você simplesmente abria o portão e fechava, mais nada? Participava das atividades lá dentro, como acabei de dizer no início. Tá. Quais as atividades que você participava que você poderia relatar que entendia que isso é de muita importância? Terapia ocupacional, assembleia, participei de um evento de carnaval que teve lá, inclusive levaram uma banda lá, acho que é Galo Vermelho, não sei. Valdir, pode ir. Qual é o endereço do imóvel que você ficava em Vinhedo? Não sei de cabeça o endereço de lá. Quanto tempo você ficou nesse imóvel, passava nesse imóvel? Fiquei no período de 3 meses, depois me mudei, noivei e me mudei para Campinas. Então você ficou 3 meses morando nesse imóvel. Quantas vezes na semana você ficava nesse imóvel? A maior parte da semana. A maior parte da semana. Final de semana não ficava. Alguém mais morava com você nesse imóvel? Não. Era só você? Sim. Você podia descrever o imóvel? Era o quê? Quarto, sala? Como é que era esse imóvel? Era um quarto. Quarto, banheiro. Então era uma casa mesmo que você ficava? Não, era uma clínica. Você ficava numa clínica? Ficava na clínica. E onde era essa clínica? Você não sabe onde era essa clínica? No Von Zuben. Não sei como que chama ali, acho que é Altos do Morumbi. Tá, então era uma clínica, era a mesma clínica da Reencontro particular, é isso que você está falando? Isso. Tá. Inclusive então, ajudava voluntariamente algumas vezes. Então você, quando você não ia para Mojimirim, você ficava nessa clínica particular também, que é da Reencontro, é isso? Sim, aliás, eu trabalhei 9 anos nessa clínica, desde o início. Qual é o período que você trabalhou na clínica particular Reencontro? Eu trabalhei 9 anos, trabalhei de 2009 até... Não me lembro, faz muito tempo, não consigo lembrar a data específica agora. 9 anos daria se for 2009 até 2018. Não, então foi menos, 7, Quando é que você anos. saiu mais ou menos da clínica particular Reencontro? 2014. Bom, então você pode não saber o endereço, mas você sabe onde que ficava, né? Que é na clínica particular Reencontro. Tá? E esse dinheiro você dava em espécie ou pagava em cheque, esse aluguel? Não, dava em dinheiro. Dava em dinheiro. E dava na mão de quem esse dinheiro? Dava na mão da Diana. Dava na mão da Diana. Diana, na época, era o que nessa associação particular Reencontro? Qual é o trabalho que ela fazia? Não sei qual é a função dela lá, especificadamente. Certo. E esse dinheiro ia para a clínica particular ou ia para a Diana? Eu pagava pela moradia, então não sei para onde é o fundamento do dinheiro. Certo. Para eu não ter que alugar uma casa ou coisa assim, eu ficava lá. E como eu gosto de trabalhar, eu trabalho na dependência química,
Unia o útil ao agradável, e aí por várias vezes eu fiz trabalho voluntário lá. Então, nesse período que você ficava lá, você falou que são eram mais ou menos uns 3 meses que você ficou lá, não é isso? Hospedado isso. Lá, né? Que tipo de você fazia na clínica particular? Que tipo do quê? Que tipo de trabalho você fazia na clínica particular quando você estava lá? Porque você ficava 36 horas fora da... Olhando, ajudando. Você trabalhava também lá? Não trabalhava. Voluntariamente eu ajudava. Eu não tinha nenhum vínculo empregatício com isso. Tá, você ajudava voluntariamente na clínica particular. E onde você fazia as suas refeições? Na clínica. Na clínica. Você pagava pelas refeições também? Sim. Ok. Qual era o valor que você pagava normalmente lá por mês? R$500 por mês. Quanto? 500. E nesses R$500 estava incluída a dormida e as alimentação, refeições? Banho. Tá, e quantas refeições você fazia por dia lá? De 4 a 5 refeições. 4 a 5 refeições. Tá, por enquanto é só. Vou fazer mais 2 perguntas. O período em que você teve um contrato com uma clínica particular não coincidiu também com o período que você trabalhava na clínica que tem a parceria com a administração pública? Como? O período em que você prestou serviço na clínica, na Reencontro particular, o contrato de trabalho não coincidiu em nenhum momento com o período em que você trabalhou na Reencontro, que tem a parceria com a administração pública? Não. Não? Não pode, né? Então tá bom. Qual o período que você trabalhou lá na clínica Reencontro? Qual que foi o período? Que ano que foi? Final de 16, acho que pro meio de 17. Tá, 17. E a presidente era Diana? Diana. Tá. Então, só para confirmar, o que foi relatado para mim, o que foi relatado, o que você relatou antes da CPI, é mentira minha? Desconheço algumas coisas. Foi relatado algumas ligações de você, inclusive para depor, fazer um boletim de ocorrência na delegacia. Isso, relatando do qual eu não compareci. Assim, isso. E a partir do isso começou a acontecer a partir do momento que Leonardo Guirelli saiu e se juntou na empresa que estava trabalhando. Então, você confirma para mim que o relato que você passou antes da abertura da CPI, que a pessoa pagava, que você pagava 3 meses de aluguel para a Diana do seu salário, você relata isso ou não? Não entendi, Edson. Você entrou em contato comigo relatando que você pagava 3 meses de salário para Diana. Que 3 meses ficou de R$500, acho que foi em torno disso, para a Diana. Isso você confirma ou não? Não, porque assim, o contato não foi só meu. Sim. Né? Fizeram um contato comigo, inclusive eu não sei de onde conseguiram tirar o endereço de onde eu estava. Um dia eu fui surpreendido com um funcionário da prefeitura no escritório da empresa que eu trabalhava com uma intimação. E aí eu comecei a associar algumas coisas que, assim, talvez estaria partindo de outra pessoa. Isso me prejudicou muito no meu trabalho, tanto é que estou desempregado. E, assim, aí eu comecei a perceber da parte de uma pessoa que já veio até aqui depor, que tinha outros interesses. Porque já havia comentado comigo de pegar o projeto da Associação Reencontro junto à esposa e mais uma pessoa da qual trabalhava conosco. E também assisti o depoimento dele, e ele faz denúncia da qual ele pratica. Tipo, o cara ele recebe seguro-desemprego e está trabalhando em outro local. Então, assim, não faz muito jus o que eu ouvi dele aqui. E depois que ele entrou lá, eu fui demitido por conta disso. E eu tenho certeza que foi ele que passou meu endereço.
E assim, eu me senti constrangido, com medo. Eu acho que eu não deveria, não devo estar passando por isso, porque eu era só um cuidador social. Em relação a isso, não tenho o que falar da Associação Reencontro, sempre me pagaram certo. E, assim, seria imprudente eu inventar alguma coisa. E assim, eu só tenho a agradecer a eles, porque não tem como eu falar mal deles. Eles sempre me ajudaram. E... Qual a atividade que você realizava lá? Na onde? Na Reencontro. Qual é a atividade? Qual ação você já fez lá na Reencontro? De trabalho com as pessoas lá. Qual era o seu trabalho com as pessoas? Terapia ocupacional. Tá, mas o que você fazia? Fazia porta-panela, porta-joias, caixinha de música, com jornal enrolado, vernizava. Eu participava. Se você tiver acesso às atas, no período que tive lá nos meus plantões, tudo isso era relatado em ata, porque eu relatava. 6 horas eu fechava o plantão e eu relatava tudo isso em ata. E sempre participei das assembleias, meu nome está em todas. Todos os profissionais estavam lá, inclusive, às vezes, algumas pessoas da prefeitura que eu nem tenho conhecimento, eu acho que é secretário da saúde. Eu sei que tinha dias que não tinha lugar para pôr carro lá, de tantos profissionais que tinham lá. Posso fazer uma pergunta? Pode. Nesse período que você ficou morando lá na clínica particular Reencontro, qual era o papel da Diana nessa clínica particular? Qual era a função dela lá? Eu não era empregador lá. Então, assim, eu não tinha muito conhecimento do que acontecia lá. Eu permanecia lá, para não ter que ir para a minha casa. Mas você tinha algum conhecimento mínimo, porque você trabalhava, você disse que ficava lá. Eu ficava lá, mas ajudando, eu não tinha conhecimento ao escritório, a quem era quem. Você não sabia o que ela fazia lá dentro, que a Diana fazia lá dentro? Não, ela tem um escritório dela e eu não tenho acesso a isso. Como ela tinha um escritório dela? Ela trabalhava na clínica lá nessa época, é isso? Eles sempre tiveram a clínica. Não entendi. A clínica Reencontro existe há 12 anos. Sim, ela sempre trabalhou lá, é isso que você está dizendo, não? Ou nesse período que você... Não, quando eu comecei a trabalhar lá, eu não trabalhava lá. Certo. Que período ela começou a trabalhar? Fica difícil, né? Te responder isso. Tá, mas nessa época que você ficou morando lá, ela trabalhava lá, isso você tem certeza? Sim. Agora você não sabe dizer que trabalho que ela tinha lá? Não. Presidente, gerente? Não sei, não tenho acesso a documentos, nunca tive. Mas mesmo assim você entregava um dinheiro na mão dela? Ela Sim. era responsável para receber, ela era tesoureira então da associação? Eu não sei. Assim, eu não sei se ia para a clínica isso, eu pagava para moradia, nada mais. Então você dava R$500 na mão dela e você não sabe... Assim como se eu fosse pagar um aluguel, eu daria R$500 para o dono da casa. Então ela, no caso, você considerava que ela era o dono da casa, era o dono da clínica particular Reencontro? Eu trabalhei lá por 9 anos, então assim, eu acho que é mais que justo. Eu não poderia ficar lá sem custear nada, né? Comida, banho, acho que é imprudente isso. Então esse dinheiro que você passava para ela, então é porque você acreditava que ela era responsável financeira da instituição? Não, em momento algum falei que ela era responsável financeira. Eu falei que eu repassava pela moradia, banho e alimentação. Tá, por enquanto só. Deixa eu te falar, o período em que você trabalhou, qual horário que você entrava e saía mesmo da Reencontro? Na associação? Isso. Na que tem um contrato, da manhã, na que tem um contrato com a administração pública, não a particular. 6 da manhã às 6 da tarde. Você fazia 12 horas? Das 6 às 18. Todos os dias? 12 por 36. Então era 12 por 36. Esse período carimbava cartão, tinha algum registro, alguma coisa? Registrava em caderno ponto. Caderno ponto. Tá ok. Quem é o dono da Reencontro? Qual Reencontro? Da Estrada da Capela.
Que tem contrato com a administração. Quem é o dono? Da associação? Isso. Não sei quem é o dono. Acho que nem tem dono, é da prefeitura, né? Tá. O Nilson, o que ele é da Reencontro? Da associação? Isso. Dos moradores? Isso. Ele era cuidador social, noturno. Tá. Não sei o que ele exerce hoje lá. Quem te contratou? Quem me contratou? A Diana. A Diana? Sim. Te fazer uma pergunta. Você tem algum grau parentesco com algumas pessoas da diretoria da Associação Reencontro, na qual tem um contrato de parceria com a administração pública? Nenhum. Minha família toda é de Mojimirim e Itapira. Então. Você pode me passar o endereço da onde você está morando? Sim. Pode falar. Mário Campos Bueno Neto. Como? Mário de Campos Bueno Neto, 301, Jardim. Então tá. Não, depois aí você pega para mim depois. Eu já acabei de passar aqui na folha aqui, ó. Tem o endereço dele. Tá. Você quer fazer mais alguma pergunta? Eu quero mais uma pergunta. É o seguinte, nesse período que você saiu da clínica particular, e assumiu na Associação Reencontro, teve um período aí que foi vago. Você trabalhou onde nesse período? Eu trabalhei em vários lugares, eu trabalho na dependência química. Então nesse assim, período você foi mais ou menos, você falou que saiu mais ou menos em 2014 e entrou na outra em 2016, mais ou menos. Para responder a pergunta do senhor, eu trabalhei em Itanhaém nesse período, trabalhei em Sorocaba, trabalhei em Limeira, trabalhei aqui em Valinhos. Nesse período vago aí entre a clínica particular e a Associação Reencontro. Tá. Ok. Tem alguma mais perguntas? Não. Então, obrigado. Aí você aguarda para assinar o documento aqui, tá? Obrigado. Posso assinar ou já posso? Você quer se fazer alguma explanação? Tem alguma coisa que você acha interessante falar? Fique à vontade. Eu acho interessante falar que, assim, eu estou constrangido, me afetou, tanto é que quarta-feira passada eu fui para o hospital, quando estava vindo para cá. Assim, eu perdi o meu trabalho por conta de uma pessoa que veio depor aqui. E, assim, por conta de interesses pessoais dele, que isso ele me falou. Ele me falou e eu tenho em mensagens arquivada isso, que assim, isso tudo que está acontecendo, até que ele me pôs nisso, é por interesse dele, de mais uma pessoa e da mulher. Então, assim, eu estou emagrecendo, eu acho desnecessário eu estar aqui, me perdoa, respeito a casa dos senhores, mas achei totalmente desnecessário. Eu era só um cuidador social lá. E vocês sabem, vocês são vereadores, vocês sabem que cuidador social não tem acesso a nenhum tipo de coisa que foi me perguntado. De escritório, essas coisas, eu não tenho como saber de nada disso. Então, assim, eu sei que eu fui muito prejudicado com isso, tanto é que estou desempregado hoje. E não teria nada a falar sobre a Associação Reencontro. Porque foi um lugar que me ajudou, e assim, e se lá na frente for possível, seria um prazer voltar a trabalhar com eles. Porque foi um dos lugares mais corretos que eu trabalhei. Posso me retirar? Muito obrigado. Tenha um bom dia.